Olá, muito bom dia. Começando mais um Levemente nesse seu dial virtual do TJRN, na rádio web do TJRN. Você que já nos acompanha sabe que a gente tem aqui a proposta, pelo menos a intenção, de levar a você temas ligados à qualidade de vida, espiritualidade, autoconhecimento e por aí vai, desde que seu dia termine, ou pelo menos, como a gente disse, na intenção, termine um pouco melhor. Né? Ou se começou com algum incômodo, que as reflexões que a gente traz aqui na bancada do programa façam você terminar esse dia um pouquinho melhor, um tiquinho melhor, como a gente diz, beleza? E já de cara, a gente, sem perder tempo, a gente vai te fazer uma pergunta aqui. Como é que está a sua socialização? E eu não estou falando de socialização, vamos dizer assim, virtual, entre aspas, né? A gente está falando da sua socialização presencial, tete a tete, cara a cara, olho no olho, né? Como é que está essa sua prática hoje em dia com a facilidade das redes sociais? Isso facilita a tua vida? Isso afastou você de pessoas? Isso não interferiu nas suas, no seu hábito de encontrar parentes e amigos? Como é que está isso aí na tua vida? Essa é a reflexão que a gente quer trazer hoje aqui. Já estamos com nossas convidadas aqui, já a gente apresenta, e na sequência eu queria que você catucasse, como diz aí em bom nordestinês, a pessoa do teu lado, colocasse o teu fone de ouvido, porque esse papo, eu diria, é fundamental nos tempos de hoje, tá bom? É uma questão que a gente quer provocar você a fazer hoje aí, tá certo? E sem muitas delongas, eu quero convidar você a ficar com a gente pelos próximos mais ou menos aí 40 minutos. Eu sou Bira Alencar, vou estar com você mais ou menos nesse tempo, né, para a gente bater esse papo legal aqui. Eu sou um homem branco, tenho cabelos mais para grisalhos do que pretos, né, eu uso óculos, estou usando hoje uma camisa preta, uma calça preta, e vou estar com você nesses próximos minutos aí, nesse papo massa que a gente vai ter hoje. Estou na companhia de Júnior Teixeira, meu amigo aqui de bancada, jornalista. Bem-vindo, Júnior, bom dia aí, mais um programinha, né, hoje. Isso aí, Bira, muito obrigado. Bom dia, pessoal, bom dia, meninas. Como o Bira já adiantou, meu nome é Júnior, sou um homem negro, cabelo preto, curto, estou usando óculos, tenho um bigode cavanhaque, estou usando uma camisa verde e calça jeans clara. Ok, então a gente já pode apresentar nossas convidadas, Sim, né, Júnior? por favor. Vamos lá, acabar com esse suspense. E eu estou aqui na bancada, estamos aqui na bancada, eu e Júnior Teixeira, com nossas convidadas de hoje. Vamos apresentar aqui, vamos dar as honras a quem está aqui pela primeira vez, a Raíssa Albuquerque, publicitária, que está aqui com a gente, que vai contar um pouco para a gente como foi como foi a necessidade que ela viu, que ela percebeu em si mesma, que estava precisando de uma maior socialização, e que recurso ela recorreu, né? Que meio ela recorreu para ampliar essa socialização, para ir de encontro a isso que ela tinha identificado na vida dela. Então, bem-vinda, Raíssa, né? Bom dia a você, seja bem-vinda e obrigado por estar aqui, né, na bancada do programa Levemente. Bom dia, muito obrigada também pela receptividade. Eu sou Raíssa, sou uma mulher branca de cabelos pretos, medianos, estou com meu cabelo preso, estou vestindo uma blusa preta e uma calça jeans. Posso começar falando? Já, você vai ter muita história boa para contar para a gente, tenho certeza. E a nossa convidada aqui já é de casa, já esteve aqui quando tudo isso aqui era mato. Mas ela está aqui de novo, já trouxe vários temas aqui na bancada. É uma psicóloga, amiga pessoal, que a gente está precisando praticar mais esse tema de hoje, né? O dia a dia da vida, as rotinas. Ela foi mamãe há pouco tempo, né? 2 anos e pouquinho, mas ainda é pouco tempo. Tá com o papai Anderson Rodrigo, tá ali com o filhote deles, o Orion. E às vezes essa correria, às vezes a gente não consegue ter manter aquele contato que a gente gostaria com todas as pessoas que a gente quer bem. Mas estou feliz de você estar aqui, Jordana Souza, né? Mas você pode chamar ela de Jo.
psicóloga e vai estar aqui com a gente nesse tema que é muito necessário, né, Ju? Com certeza, muito bom estar aqui de novo, gente. Bom dia. Sou Jordana Souza, uma mulher negra, cabelos crespos curtos. Estou usando uma blusa creme, calça caque, uso óculos. Isso. Então, devidamente cumpridas as diretrizes aqui de identificação, não por obrigação, como a gente faz questão de dizer, mas porque a gente quer que todo mundo se sinta incluso, né, nesses bate-papos que a gente traz aqui ao programa levemente. E só para te lembrar, esse papo vai estar disponível no link, no site, no link da rádio do site do TJRN, vai também estar disponível no Spotify do TJRN e também no YouTube, para você que nos acompanha pelo canal do YouTube do TJRN. Dá aquele like, né? Curte para que esse vídeo seja espalhado, o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e espalhe para mais e mais pessoas desse condado virtual. Mas o papo hoje é sobre a necessidade do presencial, né? Você que está acostumado sabe que às vezes a gente traz dicas de livros ou filmes, sempre com a temática de reflexão, que provoca reflexão, mas hoje não. Hoje a gente vai guardar todo esse tempo para esse papo que a gente considerou aqui, definiu na nossa pauta como urgente, eu diria, né? Necessário demais, porque de um lado a gente tem o advento nesses últimos anos de uma maior conectividade virtual, redes sociais, aplicativos de mensagens muito mais rápidos do que os SMS de um passado não tão atrás, aí, bem recente ainda, e tudo muito rápido. E de outro lado a gente tem, parece que um afastamento das pessoas, porque essa impressão de maior conexão talvez afaste. A gente está aqui com pessoas que vão nos ajudar a deixar isso mais claro, né? Então, queria começar esse papo, né, deixando o Júnior Teixeira, meu amigo aqui de bancada, à vontade para conversar com nossas convidadas e a gente já começar, Júnior, né, a esclarecer essas questões, a conversar. Você tem aí uma sim, Bira. Curiosidade aí para... Queria dar início ao nosso bate-papo fazendo uma pergunta para a Jordana. E queria saber, né, na perspectiva dela, o que é que mudou nos últimos anos referente a como as pessoas se relacionam. Tipo, como as pessoas chegam lá para você no seu consultório trazendo esse tópico. E o que é que você sente, né, nesses últimos anos, com suas experiências, com os atendimentos, qual a sua perspectiva sobre isso? Eu percebo no consultório especificamente, né, o que mais mudou em relação a esse nosso distanciamento, né, do presencial e uma coisa mais virtual, é a nossa fantasia. O que a gente acha que é o ideal, o que é correto ou o que é normal, e como isso está descolado do que realmente é o real, né? Então a gente nas redes sociais hoje, a gente tem uma infinidade de conteúdos e as pessoas postam sobre vidas imaginárias ou supostamente aquilo, mas aquilo é um recorte, são 30 segundos, né? Às vezes 1 minutinho, 15 segundos de uma situação, mas a gente está o tempo todo sendo bombardeado disso, então isso tem realmente influenciado significativamente a psique das pessoas, no sentido de que todos nós, inclusive eu muitas vezes preciso me policiar, né, para não cair nisso, porque a gente está vendo aquilo sequencialmente o dia inteiro, quantas horas por dia nós passamos, né, no telefone. Então eu percebo que as pessoas chegam ao consultório com as mesmas questões, porque continuamos sendo humanos, né? Então a gente chega com ansiedade, medos, inseguranças, vontade de se relacionar, mas com perspectivas irreais do que é realmente a vida. Então, seja em relacionamentos amorosos, né? Quantas páginas ensinando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí umas falam uma coisa, a outra fala exatamente o oposto. A pessoa fica perdida, ela não sabe o que ela vai seguir. E aí quando chega na vida real, na hora de realmente se relacionar com o outro, a pessoa fica travada. Ela não sabe se ela faz o que, né, a linha A mandou, o que a linha B falou, fica perdido sem saber. Então,
às vezes isso tem acabado afastando ainda mais as pessoas do real, porque fica mais seguro, né? Do outro lado lá da tela é mais seguro, eu consigo interagir, fingir, sei lá, fazer qualquer coisa. E quando eu vou para a vida real, realmente eu preciso ser alguém, falar, expressar, ouvir o outro. Então eu percebo que esse descolamento da realidade é o que mais tem mudado atualmente. Só um comentário, que esses dias eu vi um artigo, não era de uma pessoa daqui do Brasil, era de fora daqui, que era falando sobre justamente como as redes sociais estão influenciando como a gente se relaciona com na parte romântica, né, com nossos parceiros e tal. Tipo assim, muitos posts, muitas publicações nas redes sociais vêm com a legenda ou com conteúdo tipo, se seu parceiro não faz isso, tome cuidado, isso aqui é red flag e tal. E aí você começa a enxergar o seu parceiro com base naquilo que você vê nas redes sociais e como isso influencia mesmo, né? Como você bem pontuou aqui. Isso é muito sério, né? É seríssimo, na verdade. Bem interessante isso, Júnior, de realmente ditam regras, né? E aí, como a Jordana falou, linha A, linha B, linha C de como se comportar, e a pessoa fica feito aquele meme do John Travolta, né? Pra onde vai? Se alguém já viu o meme, vai se identificar. E procura aí o meme do John Travolta, você vai ver ele pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, né? Qualquer coisa eu ponho nos stories do @levemente.oficial pra você ver. Mas se procurando aí, você acha logo. Eu vou segurar um ponto do que você falou aí, Ju, pra te perguntar depois, mas eu queria dar a vez aqui para nossa convidada pela primeira vez aqui, a Raíssa Albuquerque, a publicitária, né? E que confidenciou uma coisa interessante, né? Isso você falou que trabalhava remoto, esse é um outro aspecto, né? Das pessoas, a Jordana falou que as pessoas chegam, por influência das redes sociais, chegam com uma questão de fantasia, né? Uma vida provavelmente irreal, né? Em alguns aspectos, né? E tem um outro aspecto que é que por estarmos às vezes no trabalho remoto, como é o seu caso, você falou, às vezes a gente fica muito imerso ali naquele trabalho remoto e às vezes não é nem a questão, esse ponto da vida real não atinge, mas atinge outro fator que seria o afastamento, né, do presencial. Eu tenho uma amiga no meu prédio, a Beatriz. Olá, Beatriz, um abraço, Beatriz, que ela trabalha de forma remota também, e eu percebo essa maior imersão realmente o dia, às vezes quase todo, né, ali naquele trabalho remoto, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, que é mais simples, realmente simplifica alguns aspectos, mas deixa a pessoa realmente ali imersa naquele mundinho ali, né, resolvendo o que ela precisa resolver, e causa esse afastamento. Isso aconteceu em você? Você percebe se foi gradativo, ou você não percebeu acontecer, ou você de repente, caramba, como eu estou afastada de um maior vínculo, de um maior hábito de estar entre as pessoas. Como é que foi isso? Você percebe como se deu? Bira, então, o que é que acontece? Desde a pandemia eu comecei a trabalhar remotamente. E aí nesse remotamente eu tinha um relacionamento e vivia muito em casa, né? E trabalhava em casa também. Sim. Então era aquele mundinho. Após o término e após eu me mudar também de bairro, né, e continuar trabalhando remotamente, eu via a necessidade de interação. Sim. Então, apesar de eu morar perto de familiares, enfim, mas eu tinha necessidade de socialização com outras mulheres, né? Então isso começou também a fortificar na academia, enfim, mas eu tinha muita necessidade pelo fato de eu estar sempre em casa. Sim. Então eu passava ali, né, no máximo ali, 2 horas fora de casa, né? Então, e o restante... Isso depois da pandemia. Exatamente. Sim. E aí eu comecei a sentir esse peso. Quando eu fazia viagens a trabalho, eu sentia que a minha performance não era tão boa quanto no remoto. Porque entre o que a Jo falou, da gente estar naquele mundinho, é muito mais fácil numa tela você socializar do que você presencialmente ter que olhar nos olhos das pessoas e interagir. Então eu vi essa necessidade por isso. Interessante. Jo, aproveitar esse gancho aí, não era bem essa pergunta agora, mas... É uma era de maior conexão, sem dúvida, né, virtual. Porque
você falou que as pessoas chegam com as mesmas questões porque continuam sendo humanas. Mas existe um aumento, assim, sei lá, um aumento, não sei se, ou uma maior observação da sua parte, ou de outros colegas de sua profissão que você escuta, de apesar dessa conexão, existia um polo de maior confissão de sentimentos como solidão e até dificuldade de se aproximar dos outros? Isso, você percebe isso? Em partes. Sim. Porque do ponto de vista, assim, como a psicóloga clínica, né, a terapeuta que está observando, sim, mas a própria pessoa não tem consciência disso muitas vezes. Então, chegar isso como uma queixa, nem sempre. A solidão, você percebe, mas ela não. Ela não, exatamente, porque a pessoa tem a ilusão realmente de que ela está conectada. Então ela nem percebe a solidão. Puxa, ou quando percebe, ela vai logo para a fuga de novo, imediata, daquela rede social, ou de alguma coisa, ou de algum aplicativo, enfim. E aí acaba. Então a gente, na verdade, tem até bloqueado os nossos sentimentos por conta dessa conectividade que realmente está, por um lado, maravilhosa, né? A gente consegue pesquisar qualquer coisa que a gente queira aqui agora, mas por outro lado, realmente ela ajuda a gente a fugir dessa autopercepção. Então, tem muitas fugas. Eu posso ver um filme, a Netflix pode ser uma fuga também, não necessariamente só a rede social. Tô um pouco sozinho agora, vou ligar um filme aqui e assisto. Daqui a pouco algo aparentemente saudável pode ser uma fuga. Então, exatamente, com certeza, com certeza. Interessante. E Júnior, o que você acha aí? E só um adendo, achei muito interessante o que você traz, Raíssa, que você se perceber com dificuldade no presencial e buscar uma solução para isso, né? Porque muitas vezes as pessoas percebem as dificuldades e o que faz é fugir mais, né? E aí é onde possivelmente essa pessoa acaba chegando na terapia. O fugir mais que se fala se dá de que forma? Por exemplo, ela poderia chegar no trabalho e dizer, eu prefiro ficar mais online mesmo, eu acho que eu me dou melhor só aqui remoto, não tem jeito de eu continuar mais atendendo os pacientes, os clientes, né, dessa forma, fica muito mais rápido, mais prático. Ela poderia até justificar que o deslocamento vai ser mais custoso para a empresa, enfim, trazer essas justificativas, mas para no fundo maquiar algo que ela percebeu. Bem racionais e bem saudáveis e na verdade não é, né? Exatamente. Eu não queria que a gente pode esquecer, né, no bate-papo, mas para aproveitar isso que você falou, como é que deve ser uma dificuldade para a gente que não é psicólogo, né? Mas deve ser uma dificuldade para o profissional, para o psicólogo ir puxando isso, não? Porque não pode ser assim também a solução ou a identificação em um se dá da mesma forma que eu identifico no paciente B. Não dá, né? Sim, não. Você tem que, sei lá, identificar ali um negocinho, um detalhezinho e ir puxando o novelo. Eu suponho que não deve ser. Eu ia oferecer, acho que um bocado de dificuldade. Sei lá, quando eu identifico alguma coisa em mim, eu disse, tá, né? Mas deve ser um pouquinho complicado, né, Ju, ou não? Sim. Eu sou suspeita para falar porque eu estou na profissão que eu me identifico, né? Então, assim, tem uma beleza nisso. O ser humano realmente é bem diverso e, ao mesmo tempo, a gente tem nossas defesas, né? Ninguém gosta de estar errado. Eu não gosto, você não gosta. Alguém chegar e falar, você está falhando nisso, é uma coisa muito dolorosa, né? Então, o que a gente, como profissional, aprende é o manejo terapêutico, é o que a gente chama de manejo. É identificar, conhecer aquela pessoa, entender por qual caminho eu vou caminhar com ela. E também não é exatamente uma ideia de mudar, porque cada um tem a sua forma de ser e todos nós somos belos como somos, né? Mas é tentar trazer um pouco mais de saúde para aquela pessoa naquilo que ela trouxe como queixa. Que às vezes tem isso, eu também posso identificar algo que eu não acho tão interessante, mas a pessoa nem questionou aquilo, então eu não vou mexer com o que a pessoa não trouxe. Então, é por isso, né, que eu estou dizendo que a sua pergunta é assim, você percebe que as pessoas trazem mais queixas de solidão? Aí a minha resposta bem clara é, eu percebo que as pessoas estão mais solitárias, mas nem sempre elas mesmas percebem isso. Porque elas nem veem onde é que está o ponto, né? Então essa conversa sobre a reconexão pessoal, olho no olho, né, tete a tete, como você falou, ela é muito importante e a maioria das pessoas nem despertou para isso ainda. Elas têm angústias, mas elas não conseguem ver a causa, que é a nossa busca na terapia. Eu vou buscar onde que está a causa, né? O que está realmente gerando ali essa problemática.
E a problemática da desconexão, né, por conta de tanta conexão que a gente está tendo, a gente tem muita conexão, mas estamos desconectados, tem gerado vários conflitos emocionais, sociais, mas poucas pessoas ainda estão apercebidas disso, assim, como uma questão mesmo para a gente olhar e resolver. Clara, né? Sim, sim. Então é possível a pessoa estar realmente, de fato, vamos dizer assim, virtualmente conectada e socialmente desconecta. Com certeza. Como é que fala? É uma frase que cabe, né, no dia a dia das pessoas. Cabe, e como eu já disse e repito, é muito séria, e em especial para nós adultos pode ser algo que a gente consiga conversar e ir e vir nesse tema com facilidade, mas em especial na fase da adolescência isso é gravíssimo, porque o adolescente ele não consegue ter ainda essa clareza que nós temos, né? O que é o real, o que é a rede social, até mesmo pela idade, por nós termos vivido uma vida sem rede social, isso, né? analógico. A gente também tem uma percepção diferente disso, mas para o adolescente que está formando o seu pensamento, a sua personalidade, viver tudo isso sendo bombardeado de tantos conteúdos, de tantas distâncias muitas vezes, né? Porque está ali só na rede social, isso é muito grave para a psique. Você tem uma pergunta? Não, então, mas nessa pegada da rede social, aqui pra Jordana, se você acredita que, tipo, esse uso, né, constante, principalmente pro pessoal mais novo, né? Uhum. Adolescente, que está entrando na idade adulta também, se esse uso das redes sociais em excesso e essa comparação também, né, que se faz principalmente com influencers e tal, que tem uma vida assim, né, tipo, perfeita, né, se isso pode acabar afetando essas relações reais também, né, tipo, o modo como ele interage com a pessoa, tipo, pessoalmente, assim, né, se tipo, ele tenta pegar algum aspecto que ele desse uso, né, da rede social e tal, tenta encaixar nessa relação pessoal, nessa interação pessoal e não consegue, acaba ficando frustrado, tipo, sei, não consigo interagir, não consigo falar com a pessoa pessoalmente, vou voltar pra cá, e fica nesse ciclo e não consegue sair da rede social. Você acha que isso influencia essa comparação e esse uso em excesso das redes sociais? Influencia demais, né? Influencia muito. É só a gente observar como que senta num shopping e observa os adolescentes como estão hoje, né? Alguns estão conversando, mas eles estão conversando com a tela entre eles, né? Então é como se a gente estivesse falando, mas o assunto precisa estar ali passando pela tela, assim, a gente não sabe mais, sem nenhum artifício, simplesmente conversar, trazer um assunto, mudar o assunto, né, fazer uma piada, mas, você viu aquele meme? E aí tem que mostrar, ou seja, aquilo vira um recurso de comunicação. Essa é uma questão que afeta o tete-a-tete, como você está me perguntando, mas a influência que você traz de comparações e de dificuldade de interação, e da pessoa às vezes está ali, mas ela está extremamente incomodada porque ela não sabe o que fazer, ou qual a próxima tirada que ela tem que dar ou não tem que dar. Uhum. A ansiedade, né, que está ali silenciosa, mas está ali no grupo. Gigantesca. E fora que a gente está o tempo todo querendo televisionar o que está vivendo também, ainda tem esse detalhe. Então a pessoa está lá no presencial, mas daqui a pouco alguém tira uma foto, vamos gravar um vídeo, faz uma selfie, não sei o quê. Então também não tem uma liberdade para se ser o que é ali tranquilamente. Sim. Não, aquilo vai ser mostrado, alguém vai ver. Então cuidado, você também tem que estar numa performance o tempo todo. Uhum. Isso gera muitos prejuízos, com certeza. Raíssa, no caso você falou que foi percebendo, né, essa necessidade, foi sentindo ela aumentar, de você retomar o seu presencial, né, de alguma forma. Aí você procurou especificamente algum meio, alguma atividade que favorecesse isso, e qual foi? Que forma você encontrou assim, mais imediata para normalizar, né, vamos dizer assim, deixar mais próximo do que você já praticava a respeito das relações presenciais? Teve uma atividade específica? Uhum. Ótimo. Só um pouquinho, voltando um pouquinho. Sim, à vontade. Antes disso, de eu ter essa percepção, eu fiz terapia, tá? Então foi uma identificação que não veio apenas de mim, mas sim com auxílio ali profissional. Sim. Então, foi muito importante, inclusive, essa descoberta, porque o que é que eu percebi, né? Através da terapia e também ali de livros de filosofia, que é uma coisa que eu leio bastante. Eu descobri
que era muito fácil estar comigo. Era a minha zona de conforto. Então, quando eu estava sozinha, nada ali me abalava. Eu vivia super bem, não tinha ali nenhum conflito, enfim. Mas como é que eu iria evoluir como ser humano? Na presença do outro. Então, o outro ali me faria evoluir. Então, foi por isso que eu busquei, no primeiro momento, onde eu mais sentia falta, era de interação social com outras mulheres. E aí eu entrei na dança do ventre. E para mim foi maravilhoso, porque, primeiro, eu me sentia muito rígida, né, internamente também, e no meu corpo. E aí dançar com outras mulheres foi maravilhoso nesse sentido. Né? Então, tinha aquela energia feminina, aquela liberdade, o conforto. Então, eu conseguia ali expressar uma forma minha que eu... Qual foi a professora? Fiz com Soraya. A professora Jéssica, na verdade, no estudo de Soraya. Sim, sim. E aí, após eu ter entrado na dança do ventre, passaram-se alguns meses, 4 meses, e minha irmã me convidou para ir para a aula de forró. E eu pensei, nossa, voltei a interagir com o feminino de forma saudável, como é que vai ser a minha interação com o masculino? Interessante. Então, isso me pegou. Tá, eu vou fazer. Entrei na aula de forró. Aí, no primeiro momento, entrei fazendo no estúdio de Sayonara. Então, fiz forró ali durante 1 ano. Abraço, Sayonara. Gosto muito dela. E depois entrei na bachata também. Então, o que é que eu percebi através da dança? O movimento fez minha vida se movimentar. Socialmente também. O senso de comunidade, a ideia de presença mesmo, de estar ali com pessoas, de deixar meu celular em casa. Meu Deus do céu, eu não gosto de andar com celular. Não sei se é porque eu trabalho muito com tela, enfim. Então, o máximo que eu puder... Você é uma das pessoas raras, né? Assim, porque não andar com o celular, a gente... Eita, esqueci o celular. Pronto, aí, né? Já... Às vezes a pessoa volta em casa, né, pra pegar o celular. Nossa, se eu puder, eu faço o máximo de atividades perto de casa que eu possa ir andando. Sim. Aí eu deixo o celular em casa. Quando eu saio, assim, né, obviamente eu levo, mas é aquela coisa, eu não faço questão de estar pegando no celular. Entendi, legal. Então, a dança mudou, realmente, esse contato com as pessoas. Faz quanto tempo essa... Eu entrei em janeiro do ano passado, na dança do ventre. Ah, que legal. E já teve todo esse impacto, né, já teve toda essa... Todo esse impacto. E isso me abriu rumos diferentes, por exemplo, em relação ao esporte também. Eu estava fazendo ali só musculação e na dança, e eu fiquei pensando, nossa, domingo para mim era um dia muito difícil, domingo à noite, né? Porque eu morava sozinha, e aí para interagir também, era aquele momento que ficava mais na televisão, enfim, e eu cansada, vou fazer coisas diferentes. E aí comecei a experimentar esportes diferentes. Então eu ia sozinha para aulas experimentais, interagia com pessoas e fazia, errava. E a dança me ensinou essa leveza de não ter medo de errar. De você errar e, caramba, errei. E sorrir e a vida segue, sabe? Isso e talvez, não sei, me corrija, psicóloga, se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que isso que a Raíssa falou de, tipo assim, pegar na dança o momento de um erro, né, e rir, né. Eu costumo sempre falar que o salão de dança é um 3x4 da vida. Então a responsabilidade de um professor é muito grande ali, que ele tem que entender que está acolhendo pessoas que tipo está buscando esse tipo de situação, retomar a importância do presencial na vida, outros estão em luto, outros em N situações, né. Poucos vão ali, eu quero só aprender passo. Né, vai ter uma porcentagem, com certeza, né? Mas a maioria, acredito, pelo que eu escuto, empiricamente falando, né? Então, Jô, é possível dizer que como eu reajo na dança pode ser um reflexo emocional de como eu lido comigo e reajo na vida? Sim, com certeza, com certeza. A minha abordagem clínica é a Gestalt terapia, né? E na Gestalt a gente trabalha muito o corpo também. E eu nunca me esqueço que, mesmo na formação, tinha um colega nosso que a gente tinha um exercício lá que precisávamos rebolar, né? E aí tem que rebolar. E aí para homem rebolar já é um negócio meio complicado, né? Tanto é que existe até muito preconceito quando o homem dança solto mesmo, né? Porque e aí homens muito machões, assim, muito com aquela... Verdade. Coisa muito rígida, tem às vezes até medo de se aproximar da dança porque ficam com medo disso, de soltar o corpo, porque soltar o corpo, se eu soltar aqui, o que vai acontecer? Não posso soltar, eu tenho que estar segurando o tempo todo, eu tenho que estar firme, eu sou... É uma herança estrutural essa, né? Exatamente.
E aí tem um medo dessa flexibilidade, né? E a gente brincava muito que aí tinha um colega que ele não fazia o rebolado, ele fazia o quadrado, né? Que ele ia e vinha pra cá, assim, então ele não conseguia rebolar de jeito nenhum. E isso se refletia nele, a gente faz muitas dinâmicas, né? Se refletia assim na personalidade dele, e eu tô só trazendo um exemplo, mas para dizer que... Se o nome dele não, brincadeira. não vamos provocar inimizades aqui no mas eu vou falar um negócio aqui, aproveitando isso aí que você falou, já Júnior disse que vai fazer uma perguntinha aí, mas me permita só uma parte, Júnior. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que o Thiago vai ficar tirando sarro da minha cara para todo o sempre, mas eu vou falar, viu, Thiago? Bota aí, aumenta aí para você não ouvir. Lucas é de boa, Lucas não vai tirar essa onda comigo não, mas assim, você falou uma coisa interessante aí, a gente eu faço forró no sábado com um professor que para mim é um dos melhores aqui, se não for para mim do país, assim, não só da Evidance, cara envolvido no cenário da dança, Suiznan Dourado, né? Um abraço, meu professor. Aprendo muito, meu forró, poxa, com ele tá mudando muito. Não vou dizer melhorando, evoluindo, porque vai parecer, né? Mas está mudando muito, tá ficando... Eu tô me encontrando mais e acho que muitos podem dizer isso também. Enfim, em uma das aulas, ele fez todos, homens e mulheres, né? Que não necessariamente a mulher é a conduzida, né? A mulher pode ser a condutora numa aula também, e eu acho que é massa essa troca na dança, assim, você numa dança só você poder estar conduzindo alguém, dialogando com alguém sendo condutor e depois dialogar com essa pessoa, se permitindo ser conduzido aos passos por aquela pessoa, sendo independente de se você ser homem ou mulher. E numa das aulas ele fez todo mundo vestir saia. Uma saia, como eu não sei, saia... Pinçada. Rodada, né? que tem muitas... Como é? Pinçada, pinçada, rodada, pronto, as mulheres vão saber melhor. Eu também vesti essa saia, viu, Thiago? Assim, todo mundo vestiu essa saia, à exceção de um. Um não quis vestir, E assim, e realmente... Os homens que vestiram foram 3 aulas seguidas e eu tenho fotos para mostrar isso, né? O homem estava com a calça, uma bermuda e botava a saia por cima, né? As mulheres também e tal. Era mais para você ver o efeito do quadril. A saia facilitava o efeito do quadril e foi muito engraçado. Você ria, você dançava e ria, né? E aí, olha, mexa mais o quadril, a saia não está mexendo muito, e lá vai, né? E lá você mexer o quadril. E realmente... O meu movimento ficou melhor. Um movimento chamado repique no forró, que não dá para dizer aqui como é, né? Nem vou fazer para o YouTube, eu não vou fazer isso, né? Mas é um movimento que usa muito o quadril. No samba chama picadilho e ele tem variações no roots, no forró roots, e aí vai. E realmente melhorou. E assim, sem querer você observa o movimento do rapaz que não pôs a saia praticamente ficou o mesmo, entende? E depois eu descobri por pessoas que o conhecem que ele realmente é mais tem mais essa afirmação assim de homem não faz isso ou aquilo, né? E o nome dele não, brincadeira também. Mas eu achei interessante. Eu creio, né, que é um reflexo, isso que a Raíssa falou, né, de você aprender a rir, né? Eu já me cobrei muito no início da dança porque eu percebi que eu me cobrava muito, tinha culpas, né? Assim, aí você bota uma, poxa, por que eu não agi assim naquele momento da minha vida e não sei o que e tal. E hoje não, hoje eu olho assim para um momento do passado e eu fico assim, pô, né? Igual quando eu erro um passo, né? Sabe que coisa, né? Eu errei um passo ali na vida, né? E realmente a dança me flexibilizou nesse ponto, assim, de olhar para os erros de uma forma mais assim, sabe? E o budismo também, que é a minha filosofia de vida, me ajuda muito a não dar juízos de valor aos acontecimentos, né? A você tentar pelo menos ver com neutralidade.
E aí, para o erro da dança, eu comecei a juntar com o budismo. É porque eu me cobro muito na atividade física. No karatê era assim, no surf, quando eu não dava 3, 4 manobras, eu ficava, puxa, né? E perdia de ver a beleza da onda. Hoje, se eu descer a onda, eu tô feliz, assim, e saio rindo, né? Se eu pegar 1 ou 10, eu tô contente também. Mas, enfim, fala aí, Júnior, desculpa aí ter tomado e revelado Então, essa coisa que vai ficar no imaginário, né? Assim, mas... Agora, mais uma curiosidade que para Raíssa, eu queria entender um pouco como que a dança ela ajudou você a perder, né, a timidez, a criar, né, novas conexões, e se você vê esses benefícios em outras áreas da sua vida também, não só nesses momentos que você tá, né, nas aulas e tal, interagindo com outras pessoas que dançam também. Como é que foi isso para você? Perfeito. Numa aula de dança, a gente faz um rodízio, né, entre os parceiros que estão dançando. E aí você se conecta com várias pessoas diferentes. E para mim, foi um ponto muito chave, começar a perceber o outro, né, porque primeiro é mais fácil a gente olhar para fora do que depois a gente se conhecer. Né? Então eu ia olhando, essa pessoa acelera muito aqui. Nossa, essa pessoa é mais lenta, inseguro, né? E eu comecei a perceber isso em mim também. Peraí, eu acelero. Às vezes eu quero conduzir. E eu estou sendo conduzida, não estou naquele papel. Então, para mim, foi essa junção de tudo, assim, foi maravilhoso, espetacular, no quesito de autoconhecimento. Sabe, que eu acho que é isso que a gente quer, né, no contexto geral. Tem até uma frase que eu lembrei, que a professora Lucilena, ela usa muito, né, de filosofia, é uma frase de Platão, que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer, né, por aqueles que amamos, é crescer como ser humano. Aí como é que você cresce como ser humano? Na dança, por exemplo. Você cresce ali com autoconhecimento, você cresce tendo mais leveza, você cresce tendo mais empatia, né? Então, inevitavelmente, tudo ao seu redor também vai se movimentar, né? As relações vão melhorar também. Eu acho a dança fantástica nesse ponto, né? De desenvolvimento de empatia, né? E não sei, acho que empatia não pode ser usado para si, né? Ou pode? Pode, né? Pode. Tem empatia consigo mesmo e com o outro, né? Ou paciência consigo e com o outro, e aí vai. Convidadas lindas, tá batendo, né? O tempo, a gente tem, acho que 1 minuto aí, talvez. Mas eu queríamos, né, agradecer, assim, a presença de vocês. Sim. Olha como passa rápido, né? 40 minutos já foi, né? E esse papo extremamente necessário. Eu queria que nesse pouquinho tempo que a gente tem, já que você estava falando, Raíssa, depois a Jo, para encerrar, o que você recomenda? Você recomenda a dança como um mecanismo de enfrentar esse isolamento que a gente entra sem querer nele? Raíssa, você recomenda a dança para as pessoas? Recomendo demais. Sim. Eu acho que é fundamental, assim, dançar, movimentar, é maravilhoso, gente. É um aprendizado, assim, que a gente tem em cada aula. E aproveitando esse período junino, né, procura aí Maravilhoso. qualquer escola de dança aí que você queira, né, e faz um forró intensivo, e é quase certo, assim, muitos ficam, né, vou fazer só o intensivo, aprender uns passos, aí fica. Você vê, 3 anos depois a pessoa lá, tu não ia fazer só o forró intensivo? Não, tô aqui. Fui ficando, né? Jô, um recadinho que você podia deixar, assim, para que as pessoas se atentem, né? Acho que muitos se comparam, aí começa a ter dificuldade de autoestima, aí dificuldade de interação, né, João? Chegar a próxima, não sabem mais nem paquerar fora das redes, né, pessoa, né? A minha geração era raiz, né? Tinha que chegar lá mesmo na lata e dar a cara tapa, né? Ei, né? Então, que recado que você pode deixar aí, Ju, para de repente alguém enfrentar essa situação também, né? Acho que primeiro seria a pessoa perceber, assim, como eu tô lidando com o meu dia a dia normal, né? Se trabalha remoto, como a Raíssa trabalhava, eu vou à padaria, eu compro um pão, eu olho no olho das pessoas, né? Quando eu vou ao mercado, quando eu preciso fazer alguma coisa que seja fora de casa, como é que eu tô me sentindo? Eu consigo ficar um tempo longe das telas? Eu consigo interagir com as pessoas? Então, é se perceber e se ver que tá com alguma dificuldade nesse sentido.
buscar formas, né, de interagir melhor. Poderia ser a dança, que é maravilhosa, pode ser um esporte, como a Raíssa também falou, pode ser algo teórico, se for uma pessoa mais assim, não gosto de nada com o corpo, né, às vezes a pessoa está mais resistente nesse início, então, poxa, eu vou fazer uma aula diferente, vou buscar uma escola, sei lá, de filosofia, eu vou buscar uma língua para aprender, algo que te movimente, que te leve para a vida. Que não seja um aplicativo, né? Exato, que te leve nas conexões ao vivo, né? Para que a partir dali outras coisas sejam puxadas e a pessoa possa ir resgatando deixando a essa vida saúde. acontecer, né? Exato. Como ela é. Poxa, bateu, né, Júnior? E o tempo e teria um monte de pergunta aqui, ó. Mas a gente vai falando, né? Ali um monte de coisa. Eu tô no analógico e ele tá ali, né? Tô no digital. No digital, mas era um monte de pergunta, né? A gente marca de novo, né? Espero que assim, vocês tenham gostado mais uma vez, assim, no seu caso, de participar. Seja bem-vinda outras vezes também. Assim, queríamos linkar assim também perguntas ligadas à publicidade, que é a sua área, com a questão do isolamento ou como diz, combatendo o isolamento, mas vai ficar uma parte 2 aí. Raíssa, obrigado, viu, por ter vindo, pela disponibilidade. Obrigada a vocês. Jô, de novo, né? Sei lá qual é a vez que você está aqui, mas já fazia tempo, né? Obrigado por ter vindo. Não pode ficar tanto tempo sem vir aqui, né? Vou começar a arranjar tema para você vir, para lhe dar trabalho, você vir para cá. Mas hoje é um dia mais calmo para você, então obrigado, viu, por ter vindo de novo. Muito bom, sempre bom estar aqui. Foi providencial, né, que a gente se viu fazia um tempinho. Vamos praticar o que a gente falou hoje aqui, né? Sim. É isso, Júnior? Foi legal? Foi massa demais. Obrigado, Bira. Obrigado, meninas, por compartilhar essas histórias com a gente. E obrigado, ouvintes, por ficarem conosco até o final. Massa. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Luca. Obrigado você que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo link da Rádio Web, pelo canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia do lado daí. A gente espera que do lado de cá a gente tenha te trazido reflexões para você não ficar restrito, né, a telas. Não é parar de usar, mas achar um equilíbrio e manter, né, essa boa, que eu acho que é a condição vital, você está presente, né, olho no olho na vida das pessoas, né, dos seus parentes, dos seus amigos. A gente só tem o agora para viver, a gente só tem esse hoje aqui como certeza, esse momento aqui. Então, tente trazer para esse momento, para esse agora, né, pessoas que você possa enriquecer, né, espiritualmente essas pessoas, emocionalmente, e que você possa também se tornar uma pessoa melhor estando na presença dessas pessoas, tá?